Boa tarde, pessoal. A paz do Senhor a todos. É uma honra para nós estarmos aqui em mais um programa Impacto. Antes de lermos a palavra, eu quero pedir já para o nosso convidado desta tarde fazer uma oração para iniciarmos o nosso programa. Nosso irmão Fabiano, presbítero, meu dirigente, hoje ele estará conosco aqui. Eu já convido ele para fazer uma oração em nome de Jesus. Boa tarde para todos, a paz do Senhor também. Nós iremos fazer uma oração, pedindo a Deus que nos dirija pela sua infinita e grandiosa misericórdia, pela sua bondade. Assim oramos ao nosso Deus Pai, te louvamos, te bendizemos, Senhor, por esta oportunidade. Pela tua graça, o teu auxílio que tu tem nos dado cada dia, Senhor. Pela noite que já nos passou, Senhor, também por esse dia que tem amanhecido, entrou pela tarde. Estamos aqui para fazer a tua vontade. Que tu cresça, que nós viemos diminuir cada vez mais, que a tua glória, o teu poder venha a ser manifesto, Senhor, todas as vezes que teus filhos fizerem esse programa para engrandecimento do teu nome. Nós te suplicamos as tuas bênçãos, alcança as vidas, Senhor, através dessa transmissora que é essa rádio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde a todos. Estamos aqui com o irmão Fabiano. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é ser uma referência, o que é se tornar uma referência no meio cristão. E nosso irmão Jadson vai fazer a leitura bíblica oficial. Amém? Amém. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 3, versos do 1 ao 6, em nome de Jesus. Será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós ou de vossa parte? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. É isso, estamos aqui com o irmão Fabiano e muitas pessoas, irmão Fabiano, quando olha para o cristão, não se atenta que o cristão está apenas adorando a Deus, apenas para conseguir coisas espirituais. E nós aqui, em uma rádio, falando ao público, nós queríamos tratar também sobre essa responsabilidade do cristão de ter uma vida conduzida por princípios que são regidos pela Bíblia e que nós venhamos a nos tornar um exemplo para todos aqueles que nos veem. Tem uma parte, Senhor, nós, que nem você falou agora há pouco, nós temos essa incumbência de sermos responsáveis para levarmos essas referências que, hoje em dia, particularmente, o mundo necessita muito. Porque o próprio Jesus Cristo disse que o ser humano, ele se queixa ou erra por não examinar as Escrituras, mas também nós entendemos que as Escrituras é o nosso manual de regra de fé, mas também nós podemos se espelhar em pessoas que realmente foram homens e mulheres de Deus que trouxe a referência para que nós pudéssemos se aproximar de Cristo. E o apóstolo Paulo, que nem nosso irmão Jadson, ele nos trouxe a palavra nessa tarde,
falamos sobre carta, a carta lida na mão dos homens. Então, Cristo, ele nos deu o maior exemplo de referência como homens e mulheres de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a 1 Coríntios, capítulo 11, ele diz que, no capítulo 10, versículo 33, ele deixa bem claro para nós, que diz assim: como também eu em tudo agrado a todos. Aí ele diz mais: não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possa salvar-se. Você vê que o apóstolo Paulo, ele estava dizendo para nós que muitos se agradavam dele, mas a importância dele, que ele via, é que não era para buscar o seu próprio aproveito, o seu melhor para ele, mas ele se preocupava em ser uma referência para que com as pessoas viessem também se espelhar nele e na palavra, porque o apóstolo Paulo, ele foi uma referência muito fatídico, que nos trouxe a aproximação de Cristo, que através disso é que ele diz: não buscando meus próprios interesse ou meus próprios coisas que viessem só agradar a ele. Ele queria fazer coisas que o povo visse nele e as pessoas fossem atraídas por ele para Cristo. É tanto que o próprio Paulo fala que sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque ele sabia, até escrevendo nas cartas a Timóteo, ele sabia que, mesmo Timóteo tendo crescido no meio cristão, né, ele sendo doutrinado como cristão, ele sabia que era uma referência para Timóteo, né? Exatamente. E ele mesmo diz que, chamando Timóteo, ele chamou de filho, entendeu? Ser meu exemplo. Então, tudo Paulo, ele trazia uma comunicação para com os seus que estavam ao seu lado ali, podemos até dizer discípulo dele, mas ele não se compara com um apóstolo. Ele diz: eu sou o menor dos apóstolos, porque ele mesmo tem uma referência muito grande, porque se você for ver a questão das cartas paulinas, os ensinamentos dele, o testemunho que ele tinha, que ele realmente, você vai ver que Cristo fez ele nascer de novo, e por o nascimento de Cristo foi que ele realmente teve uma transformação. Ele que idealizou as bases da igreja, não é, irmão Fabiano? E ele sabia da responsabilidade que ele carregava, principalmente Paulo, ele carregava uma responsabilidade de não fraquejar, porque se ele fraquejasse em qualquer situação, as outras pessoas que viriam após ele também iriam fraquejar. E ele carregava a responsabilidade de ser o menor dos discípulos e aguentar a carga, como os outros que vieram antes dele também carregou, né? Uma carga pesada de morte, né? Exatamente. E você vai ver que no capítulo 11 do 1 Coríntios, e o primeiro versículo, ele diz: sede meus imitadores. Aí ele deixa aqui: como. A palavra como, eu entendi, eu estava lendo esse texto ontem e hoje, é que como, quando o homem ele se encontra com Cristo, ou quando ele se encontra com a referência, naquele momento ali, como eu irei proceder, depende da referência que ele está se moldando naquela pessoa. Então, o apóstolo Paulo, ele quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, você vai ver que houve realmente uma transformação. Exatamente. E aí, como eles ser meus imitadores, como eu de Cristo, mas ali você vai ver que ele tomou uma atitude: não, eu não posso viver dessa maneira, eu tenho que ter uma transformação, eu tenho que viver em novidade de vida. Então as referências que a gente está falando hoje, que são muitas referências, que a gente for citar aqui, o programa é muito pouco, um dia seria pouco demais para a gente falar de muitos homens de referência, mulheres que tinham referência também, que nem Esther, que nem Ruth, Noemi, muitas mulheres que foram realmente chamadas, entendeu? E que teve uma transformação e que teve uma referência na vida delas. Que engajaram a vida a ponto de ser uma base para todos os outros que vieram após ele, como o próprio Davi, não é, irmão Fabiano? Tem uma passagem sobre Davi
que os três mais, o exército de Davi tinha um grupo de elite de 3 homens. E esses 3 homens, a palavra fala que não havia outros 3 homens iguais àqueles 3 homens. E, de repente, Davi, ele teve o desejo de beber da água de Belém. Aí esses 3 homens foram pegar a água lá em Belém para Davi. Só que havia um detalhe. Belém estava tomada pelo exército inimigo, pelos filisteus. E esses 3 homens arriscaram a sua vida para pegar água para Davi. Aí você se pergunta, que homem era esse? Que 3 grandes homens que dariam um grande prejuízo a todo o exército arriscaram a sua vida para pegar uma cumbuca de água para Davi. Exatamente. O que é que tinha nesse homem, né, meu pai? Era um homem que, particularmente, ele tinha uma referência. E outra coisa, uma das coisas que me chama muita atenção, era a forma que Davi se comportava no meio do seu povo. Que ele sabia, alguns salmos que a gente lê, o Salmo 23 mesmo, ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, ele tinha uma confiança tão grande em Deus, a referência maior que Davi transmite para nós é o Senhor. É verdade. O Senhor é o meu pastor. Então, ele é a minha referência. Ele é aquele que pode me proteger, Guia, né? me guiar, me dar palavras para que eu possa transmitir para as pessoas, ter em mim uma referência. E ele transmitia tudo isso. Exatamente. E, assim, o interessante que o que tinha em Davi e o que tinha em Paulo também, que Paulo fala em Atos 20, que depois que teve o encontro com Cristo, a vida dele não tinha mais valor nenhum, não é? E Davi é interessante, porque quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, para ele, uma ovelha tinha mais valor que a própria vida dele. Porque ele ainda uma criança, o urso foi pegar uma ovelha, ele foi lá e tomou a Tomou ovelha. e arrancou da boca do urso. Quando o leão foi pegar a ovelha, ele foi lá, pegou nas barbas do leão e arrancou a ovelha do leão. Então, assim, para ele, as ovelhas tinham mais valor que a própria vida dele. E isso é muito simbólico para alguém para um cristão que olha para o mundo e quer ter uma referência, e quer ser uma referência, né? Isso é verdade. Porque a vida de todos esses que estão perecendo, aí nós entregamos as nossas vidas por ele, né? É verdade. Aqui no texto onde eu li, 10 de 1 Coríntios, versículo 33, o apóstolo Paulo deixa bem claro para que assim se possa salvar. Salvar quem? Ele estava se colocando como uma referência que as pessoas olhassem para ele e as pessoas sentissem o desejo realmente de vir aproximar-se de Cristo. Exatamente. Pelo seu testemunho, pelo seu caráter. Então, até mesmo eu quero trazer aqui a memória de um homem, um grande homem de Deus, que para mim, quando cheguei em Baía Formosa, não era convertido, estava afastado dos caminhos do Senhor, mas teve um homem que para mim, ele já dorme no Senhor, que para mim é uma referência muito grande em todo o estado do Rio Grande do Norte. E ele se chama Irmão Severino Cavalcante. Um homem que, quando eu me converti ao cristianismo novamente aqui, foi um homem que eu me espelhei muito nele. Eu participei de muitos cultos doutrinários que ele doutrinava a igreja, o pastor Severino Alexandre, no ano de 2001, quando eu me converti, que ele estava aqui em Baía Formosa, ele tinha o prazer, o pastor Severino Alexandre tinha o prazer nos cultos de doutrina de dar oportunidade para o irmão Severino Cavalcante para ele ensinar a igreja. Então, para mim, ele tem sido uma referência muito grande na minha vida, o irmão Severino Cavalcante. Até mesmo me emociono quando começo a falar dele, porque ele sempre foi um homem que teve um caráter, uma personalidade, teve um cuidado com as coisas do Senhor, com o zelo da obra, com tudo aquilo que estava ao seu redor. A sua própria família, ele tinha um zelo muito grande pela sua família. E a gente via realmente na condição como obreiro do Senhor, como pai, como homem de Deus que ele era. Então, eu trago aqui essa palavra que me trouxe à memória agora, de reflexão, sobre a vida dele, porque foi um homem que me trouxe um conhecimento muito grande, uma aproximação de Cristo, foi onde eu aprofundei as minhas raízes